Olá, estamos iniciando mais um programa de negócio aqui pela Vale TV, canal 14.6 da NET e por todas as plataformas digitais. O programa é um encontro semanal que busca valorizar empresas e pessoas que, de alguma forma, contribuem para o desenvolvimento social e econômico de toda a nossa região. E hoje, o meu convidado é o diretor de negócios da Boxprint de Campo Bom. Fique conosco porque nós já voltamos. Soluções tiradas do papel. Olha que coisa mais maravilhosa. E quem é que vai falar comigo sobre isso é o Marco Schmidt. Bom, Marquinhos, seja muito bem-vindo para o programa dessa nossa terça-feira. Obrigado, Jorge. Queria primeiro agradecer e te dar os parabéns pelo programa, porque são pessoas como tu, com essas atitudes, que fazem o nosso Vale continuar crescendo e trabalhando, e emocionando as pessoas, as novas gerações, acreditando que nós temos aqui, que é o Vale do Sinos, do segmento calçadista. Então, queria primeiro eu te agradecer a oportunidade, meu nome e em nome da Boxprint, de coração. Coisa boa, tio. Uma empresa já de quantos anos a Boxprint? 64 anos, Jorge, fundada em 1958 pelo meu pai, Arno Schmidt, hamburguense, montou a empresa em Campo Bom por uma necessidade na época, porque o meu avô e meu tio foram sócios dele, e ele, para conseguir fundar a empresa, vendeu o chalé que ele tinha, né, uma casa de madeira e uma Vespa, o que deu, se eu não me engano, 135 contos de réis. E só que a solução era só tinha um prédio para alugar como ele queria em Campo Bom. Então foi se situar em Campo Bom. Estou brincando que foi por isso? Foi por isso que Campo Bom foi. Pô, mas ele vende um chalé e vende uma vez e tinha certo o lugar que ele precisava, o espaço que ele precisava, e só foi encontrar em Campo Bom. E era perfeito, um curtume velho. Então ele começou, na verdade, a empresa gráfica num curtume velho. E o meu avô e o meu tio, cada um começou com o mesmo capital social, que foram sócios capitalistas da empresa até muitos anos. E aí o seu Arno, que eu sempre chamei de seu Arno, porque creio que na empresa não devia me relacionar como pai, né? Porque imagina, uma reunião, estou eu e tu numa reunião discutindo alguma coisa, o dono da empresa junto, eu levanto e digo, pai, eu tenho uma ideia, né? Então acho que eu nunca me relacionei bem com essa ideia de pai na empresa. Tanto que eu chamo ele sempre de seu Arno. Só em casa ou pescaria que é pai, né? Pois então, tio, mas essas pescarias saem com frequência? Sai com frequência, pelo menos umas 4 por ano tem que sair, é a ordem médica. É pai pra cá e pai pra lá. É pai pra... Aí é pai, aí tá resolvido. Mas daí é ordem médica, tem que fazer isso, é o nosso psicólogo e a pescaria, Jorge. Mas eu vejo que a origem é do calçado. Sim, sem dúvida. E eu estava... Porque eu preciso também dar uma investigada, embora a Boxprint, tu passa aí na RS, tu vê uma empresa que tem alguma coisa muito bonita, assim, e o que eu entendo, como vocês também têm essa condição de valorizar realmente o que é da nossa comunidade. E aí eu estava verificando que 94% dos colaboradores são aqui da nossa comunidade, né? Sim. Marquinhos, me permite assim? Claro, mais fácil. Até eu vou te dizer por que Marquinhos, né? Porque o Marco Schmidt, ele é de Campo Bom. Mas um dia ele me disse, Jorge, o único cara que chama eu de Marquinho é tu. Porque aqui em Campo Bom é Marco Schmidt. Aí eu perguntei, por quê? Não, porque quando eu fui para Novo Hamburgo, já tinha... Segundo ano, de 15, 16 anos. Já Estudado tinha 25, jogar na ginástica. E já tinha o Marco Schmidt aqui. Tinha 3 Marcos Schmidt aqui. Eu era o quarto. Mas me conta um pouco, então, sobre a Boxprint. Boxprint começa então em 58, 100% calçados. O seu Arno começa a ter ideia. E uma coisa muito gozada é como surgiu a Box. O primeiro nome era Cartonagem em Campo Bom. E ele surgiu de uma ideia porque o seu Arno trabalhava numa empresa e queria crescer, queria investir. E teve a ideia, junto com o meu avô, de montar uma fábrica de embalagens. Quando os dois estão conversando, o meu avô olha para o meu pai, os dois, puxa, é uma ideia. Aí meu pai disse para o meu avô, puxa, mas eu não entendo de embalagem. E meu avô, na época, respondeu para ele, não faz mal, a gente está abrindo um monte de fábrica de calçado, aí ninguém entende de calçado. Então, foi mais ou menos, eu acho que, tentativa e erro de todo mundo na época. A nossa tentativa e erro vem dando certo, né, Jorge? Começamos 100% no calçado, com embalagens revestidas da época, e fomos evoluindo.
E a gente tem uma veia calçadista muito forte, né? A gente tem um amor pelo calçado, que é onde a gente começou, e uma ligação tremenda com o calçado, né? Eu, principalmente, quando cada vez que eu entro numa fábrica de calçado, adoro o cheiro do couro, adoro o cheiro de cola. Acho que fiquei meio viciado nesse negócio de calçado, viu? Já vi isso que a cartonagem começou onde era um coturno, né? Exatamente. Então, o cheiro de couro já começou já naquela época mesmo, né? Ficou. Mas eu não entendi, o teu pai, o que ele fazia então? Ele trabalhava numa transportadora. Não tinha nada a ver. Nada a ver. E ele viu que precisava crescer. Ele era a segunda pessoa na transportadora, uma transportadora pequena na época, e ele queria crescer, tinha o chefe dele, puxa, só tinha mais uma posição para crescer. E ele fez um cálculo de, ele queria mais. E aí foi tomar um chimarrão com meu avô. Lá por uns 30 e poucos anos de idade tinha, certo? Eu não sei te dizer quando começou a idade e quando realizou, né? Mas por ali. Mas aí eu também quero te perguntar, já que o teu avô disse assim, não, mas tem muita gente fazendo sapato e não entende nada de sapato, estão fazendo, e realmente essas empresas que começaram lá explodiram, né? Sim. Foram um sucesso total. Sim. Outras ainda se mantêm aí, diferentemente como aconteceu para as demais. Mas por que não o sapato e o teu pai viu como embalagem? Porque a família do meu avô já tinha pé no sapato. Então seria uma certa concorrência. Então meu avô depende de outro. Ele disse, puxa, nós estamos abrindo uma fábrica de sapato. Muita gente está abrindo fábrica de sapato. Vai precisar alguém que forneça alguma coisa. E embalagem. Então, foi mais ou menos ali que surgiu a ideia. Olha, eu faço questão para esse detalhe, porque o programa tem um propósito, e como o próprio Marcos aqui está me dizendo, de mostrar para essa geração que está chegando, de que as oportunidades elas acontecem de uma forma tão natural quando alguma ideia de crescimento, de desenvolvimento está inserido dentro da pessoa. Porque, puxa vida, né? Tipo, o cara pegar e fazer um negócio e dizer, vou fazer assim porque já existia uma relação de boa vizinhança com a família, né? Já. Então, isso foi uma coisa muito bacana. E aí vocês vêm vindo, teu pai em Campo Bom, com teu avô, com teu tio, vão tocando. Eu queria que tu contasse um pouco, porque eu sei que a Box com 64 anos, ela é uma empresa muito bem estruturada. Então eu queria que tu relatasse um pouco sobre tudo que está acontecendo, para você chegar com esse espírito tão jovial nos dias de hoje. Vou tentar resumir. Quando meu pai tinha o seu Arno, né, tinha mais ou menos uns 53, 54 anos de idade, eu e meu irmão Luiz, porque a empresa foi realmente tocada por meu pai no início, mais alguns diretores, e quando meu pai tinha 50 e poucos anos de idade, eu e o Luiz sentamos com ele e pedimos a empresa em vida. Meu pai olhou aquilo com os olhões muito grandes, né? Pô, o que esses dois guris estão pensando da vida, né? E qual era o nosso projeto? Eu acho que todo filho de patrão tem aquela ideia que ele dá para o negócio. Mas tem aquele ponto, será que nós temos capacidade para tocar o negócio? Será que na falta dos que estão criando o negócio nós temos capacidade? Então o que a gente propôs? Um teste. Ele nos dá espaço, nos passa oportunidade e fica nos treinando. Se a gente não der para o negócio, ele tem tempo de vender a empresa antes que a gente vá falir ela. Porque o dinheiro e a empresa eram dele, né, Jorge? Sim, Nós somos geneticamente filhos, mas a empresa era dele. Então o que era? Puxa, para a gente não fazer um problema grave de falência, vai nos ensinando. Segundo, a gente dá para o negócio, mas vai precisar aprender muito, né, Jorge? Vamos ser humildes com isso. E ele aceitou a ideia. Criamos uma série de regras e ele começou a passar responsabilidades para o meu irmão. O meu irmão é o grande responsável por toda a área industrial. Eu, na área industrial, só vou com cliente, sou visita, basicamente, né? Eu sempre fui responsável pela área de negócios, marketing, inovação, gestão de pessoas, ajudava no financeiro, mas na produção eu realmente era visita. Quem fez tudo que a Box é de tecnologia e o mérito disso é o Luiz, meu irmão mais velho, que é o nosso diretor industrial e que criou com o time dele toda essa estrutura técnica que nós temos. Passado isso, a empresa, o seu Arno aceita, fica o Milano, nosso diretor financeiro por muito tempo, não familiar, e sim um executivo contratado. O meu pai dá a sociedade para ele permanecer e criar a camiseta, e eu e o Luiz tocamos a empresa então nos últimos 20 anos. Há 10 anos o Milano se aposenta, ficamos eu e o Luiz, e nós começamos a preparar a atual gestão. A atual gestão nós começamos a preparar, selecionamos pessoas internas. Desses internos começamos a trazer para reuniões, participar de problemas, dividir dúvidas
e selecionamos 3. E desde dezembro de 2019, quem faz hoje o executivo da Boxprint são 3 executivos contratados. Eduardo Petri, que é um hamburguense, área comercial. Eduardo Bill, que é um campobonense, faz a parte industrial, ocupando a área que o meu irmão ocupava. Era o braço direito do meu irmão na área industrial. E Leandro Benedetto na parte financeira e administrativa, que hoje é campobonense, mas veio de Canoas há 30 anos. Esses são os superintendentes que tocam realmente a empresa hoje, os últimos 2 anos. E o que a gente fez? Nós temos dos 8 netos do seu Arno, 3 que estão na empresa. Esses 3 nós fomos preparando eles e eles respondem hoje para os superintendentes. Não respondem para ninguém da família. Qual é o segredo disso? Não tem segredo, não tem nada diferente. Começa às 7h30, termina às 5h18, tem o mesmo salário e responsabilidade de qualquer colaborador da empresa. E respondem para esses 3 superintendentes. E uma coisa com orgulho que eu posso dizer que a mistura do conselho da Boxprint que nós temos instalados hoje, com a diretoria, que é o Luiz e eu, a administração da Box nos últimos 2 anos é melhor dos últimos 64. Essa administração é mais humana. Eles sabem ver coisas que nós não sabíamos ver. Eu fui preparado e criado para comprar, produzir, vender e entregar. Era esse o nosso projeto. Essa nova geração que hoje administra a Box tem a superintendência, junto com os 3 novos futuros, que são a 3ª geração, tem um lado humano, melhorar a gestão de pessoas, melhorar o PPR, e com isso a empresa tem se melhorado. Eu depois do próprio intervalo, quando eu vou pedir, eu vou querer saber de ti, porque hoje se fala tanto em sucessão, né? Sim. Que é um grande problema. Sim. E da onde surgiu isso na cabeça tua e do teu irmão para poder largar uma proposta dessa para o teu pai e ter dado tão certo? Isso a gente vai ouvir logo após o nosso intervalo. Fiquem conosco porque nós já voltamos. Se você está procurando um imóvel de alto padrão que ofereça conforto e elegância, vem comigo. Meu nome é Jorge 3 e você precisa conhecer essa cobertura duplex totalmente imobiliária. Com 360 metros quadrados de área, você terá espaço de sobra para viver com sua família e receber seus convidados. Com 3 suítes espaçosas, você terá conforto e a privacidade que precisa para relaxar e recarregar as energias. A vista panorâmica é de tirar o fôlego. Essa cobertura é a escolha ideal para quem busca um upgrade no seu estilo de vida. Voltando para o programa E Negócio dessa terça-feira, tendo como convidado o diretor de negócios da Boxprint de Campo Bom, Marco Schmidt, e ele estava me contando sobre a transformação que ocorreu na empresa durante esses últimos 64 anos. 64 anos. É. E aí dizias há pouco que essa geração que está agora está fazendo tão bem ou melhor do que vocês fizeram todo esse tempo. Modéstia de vocês, eu tenho absoluta certeza. Mas, Marquinhos, vamos falar agora de mercado. Perfeito. O negócio de vocês começou com empreendedorismo, uma visão do teu pai, do teu avô, do teu tio, e aí para atender o mercado de calçado. E agora? Aonde está a Boxprint dentro desses segmentos existentes? Jorge, para responder, eu vou voltar para 87. Em 87 eu tive a felicidade de ganhar uma cópia de uma carta, de um relatório, na verdade, que foi encomendado pelo seu Ernesto Correia, da Topazio, para exportação. Nesse relatório, que ele tinha encomendado nos Estados Unidos, tinha uma previsão que o Brasil teria mais 10 anos de bonança. Depois desses 10 anos, nós perderíamos a capacidade de exportar o mercado, porque como nós retiramos da Itália e de Portugal naquela época, nós perderíamos para a China e para os países asiáticos. Ia chegar o nosso momento. Ia chegar o nosso momento. Essa carta nos deu um clique. Peguei a carta, traduzi, levei para o meu irmão e para o meu pai, sentamos juntos e disse, puxa, se a gente quer continuar crescendo, tem que fazer alguma coisa. E esse foi o momento que a gente startou a segmentação. Mas nesse momento, segmentação era aí a São Leopoldo vendendo o mercado, que não era sapato, né, Jorge? Era algo muito... Por quê? A gente não tinha equipamento,
não tinha experiência e não tinha prática para fazer alguma coisa diferente do que embalagem de sapato. Mas a gente foi indo, foi a São Leopoldo, foi a Porto Alegre, e a nossa grande felicidade foi ter ido numa feira de alimentos em São Paulo. Fomos na FISPAL, e na FISPAL tivemos a oportunidade de receber o seu Arthur Grimbal, que é o dono do Boticário. E ele foi, alguma coisa a gente conseguiu demonstrar para ele do diferencial que a gente já tinha de embalagem de sapato, uma coisa que ele precisava, e ele veio nos visitar e nos habilitou como sendo a primeira cosmética, ou seja, a primeira grande empresa fora do segmento calçadista que a gente atendia a nos dar a oportunidade que era fazer embalagens de perfume. Isso quando? Isso foi lá para os idos de 90, mais ou menos, 90 e poucos. Eu não sei te dizer exato, mas Não, por mas, ali. mas já se passou bons anos. Já. E a Boticário não era tudo isso que Não é hoje. era o início, né? Mas era para nós um grande Não, negócio. o nome né? já existia, Boticário. Hoje nós temos, nosso primeiro mercado é cosmético, nosso segundo mercado é calçadista, né? Temos um orgulho muito grande do nosso fornecimento das embalagens cosméticas, mas nunca largamos a gente brinca, a nossa cachaça amada, que é o calçado. Fornecemos também farmacêutico, parte de bebidas, e posso dizer com orgulho que a gente está presente em todos ou quase todos os lares brasileiros hoje, ou pela parte de cosmética, ou pela parte de sapato, ou pela parte farmacêutica. E melhor ainda pela parte de bebidas, né, Mas Jorge? eu ia te fazer essa pergunta. Imagina assim, eu estou sentado na minha casa, vou pegar um vinho, boto ali naquela mesa, aí eu vou ficar olhando para ele, para um lado, espumante também, né? Espumante também, principalmente no Rio Grande do Sul, né? Eu estou olhando aqui, pode ter box print ali também. Pode ter box print ali. Na verdade, na embalagem que ela foi transportada, cartonada, né? Sim, sim. Então, eu diria, só olhar no fundo da embalagem, geralmente, ou numa binha tiver o box print ou um bonequinho de bengala, somos nós, com muito orgulho. Se é a embalagem que ela vem, aí tu pode assim, eu sei de onde tu veio, né? Eu te conheço a procedência. Eu te conheço a procedência. Te conheço a procedência. Mas para poder chegar nisso aí também, a empresa precisou fazer toda uma grande transformação, seja através dos seus processos, mas o que eu também tenho conhecimento, que a Box Print hoje é uma das precursoras sobre selo de procedência, dessa coisa toda, que eu também gostaria que tu pudesse falar, porque é muito importante, sim, porque cada vez mais o mercado precisa se ajustar a essas necessidades. Perfeito. Aí de novo eu vou voltar para antes dos selos, né? O seu Arno, quando construiu a matriz, onde é a unidade B-Print, em 79, e depois quando ele construiu a Micro, em 85, ele deixou 2 áreas verdes dentro. Ele cercou 2 áreas verdes e um dia eu perguntei para ele, por que cercar essas áreas verdes? Qual a vantagem? Ele me disse, isso é um agradecimento à sociedade. Essas áreas nós vamos preservar para que todo mundo entenda como era quando nós viemos para cá. E até hoje, quem for visitar a matriz, unidade matriz ou a Micro, nós temos 2 áreas verdes totalmente preservadas desde aquela época, cercadas e são realmente intocáveis. Só para mim, para me identificar, matriz é onde? Matriz é na Avenida dos Municípios, em Campo Bom, e a unidade Micro é perto do pedágio. Sim, aqui na RS, isso. Né? Só que ele não chamava de sustentabilidade. A gente não tinha a palavra sustentabilidade. Ele chamou de agradecimento. Então, essa foi o início que eu acho que nos criou esse propósito de sustentabilidade. Em 2005, nós nos tornamos a primeira gráfica do Brasil, e provavelmente da América do Sul, do Brasil a gente tem registro, a ser FSC, que é comprar cartão somente de madeiras que são manejadas corretamente, ou seja, que respeite a fauna e a flora. 100%. 100%. Depois disso, em 2009, nos tornamos a primeira gráfica carbono neutro do Brasil. E isso naquela época o pessoal perguntava, por quê? Porque nós queremos ser carbono, nós queremos deixar um impacto positivo. Depois nos tornamos B Corp, nos tornamos Great Place to Work e com muito orgulho, Celuloria Sustentável. Mas o que nós temos que é o nosso mantra hoje para todos os colaboradores e tudo que a gente faz, Jorge? Deixar uma pegada positiva, tanto na sociedade, quanto nos colaboradores, quanto nos clientes, quanto na empresa. Tanto que o nosso mantra hoje é entregar a melhor, produzir a melhor embalagem para o mundo, com para maiúsculo. Esse que tu disseste há pouco é o nosso início, e é muito importante para nós, é o nosso início. Mas hoje ele muda de 2, 3 anos para cá, que é a melhor embalagem para o mundo, ou seja, sempre deixar uma pegada positiva. Eu vou te dizer que um dos objetivos de negócio é
produtos com valor agregado. Sim. E aí sim, nosso papel é entregar o melhor papel para o mundo. Sim, exatamente. Ou melhor embalagem para o mundo. Para o mundo. Coisa Exatamente. muito... Sabe que eu fico muito impressionado, porque para tu ver como a gente nessas conversas acaba conhecendo um pouco a história, da importância que ela tem para a manutenção do negócio e, de certa forma, também o quanto a empresa de vocês, sem demagogia alguma, como ela está olhando para frente. E eu acho que isso é extremamente bonito, porque vocês estão dentro de um contexto onde as pessoas podem sim se espelhar. Sim. Até mesmo quando contrata o serviço de vocês, né? Porque ninguém compra alguma coisa sabendo da garantia de receber, da qualidade da mercadoria, e isso faz vocês cada vez melhor. Mas seguimos em cima desse selo, tá? Porque muita coisa está acontecendo ainda. E aonde caminha a Boxprint? Hoje a Boxprint, no momento da Boxprint, é um momento, eu posso dizer assim, sem dúvida, é o nosso melhor momento de estrutura, de todos os aspectos, financeiros, tecnológicos, treinamento de pessoal que nós tivemos nos nossos 64 anos. Tanto que nós recebemos da CI agora um prêmio, no ano passado, como a empresa que mais investiu em seus colaboradores em treinamento no Vale dos Sinos, que foi uma surpresa para nós. A gente tem feito treinamentos intensivos com os colaboradores, nós investimos 62 milhões de reais em tecnologia nos últimos 2 anos, temos previstos mais investimentos para frente, por quê? A gente precisa deixar uma sociedade positiva. O nosso orgulho, nossos colaboradores de carro novo, nossos colaboradores comprando casa nova, nossos colaboradores construindo casa na praia, nossos colaboradores crescendo. Se eles não crescem, nós não crescemos. Se eles não têm amor pela empresa, essa empresa sem amor é que nem uma relação, qualquer relação, né, Jorge? Seja casamento, seja filho. Sem amor, sem confiança, a relação não é duradoura. E é isso que a gente quer. É isso que essa nova geração que está fazendo administração é melhor que nós. Eles são melhores, eles conseguiram traduzir os nossos valores, comunicando melhor para os colaboradores e para os clientes. Nós já tínhamos os valores, mas a gente, eu acho, pelo lado alemão um pouco, ou está correndo demais, eu não sei dizer exato. E também mais fechado. Mais fechado, totalmente. A gente está aprendendo a comunicar. Se eu dou um dedinho pro cara, o cara vai querer um braço. É, né? sei lá, deixa ele estar na minha sala, ele vai no meu banheiro. Já, mas é assim, é um momento muito bonito da empresa. Hoje voltei a estudar. Na verdade, eu nunca parei de estudar, eu sou formado em Direito, a vida inteira estudei, estou agora fazendo um MBA na IES, inclusive semana que vem estou viajando, porque eu acredito friamente que o corpo vai envelhecer, mas se o cérebro envelhecer é culpa do hospedeiro, né? E eu me sinto o hospedeiro desse cérebro, eu não quero que ele envelheça, né, Jorge? Então, e essa cultura acho que a gente passa para a empresa, passa para a família, passa para os filhos, e é todo mundo querendo crescer, trabalhando junto. E aproveitando essa oportunidade que a vida nos deu de ter saúde e poder trabalhar e vivendo isso. Né, que bacana. Uma das grandes dificuldades ou problemas que se tem aqui em todos os nossos mercados, né, é a rotatividade. Com tudo que tu está me dizendo, como é que é a rotatividade de vocês lá? Para todos é um problema, mas eu acredito que pelo nosso tipo de profissão, ele é um problema menor do que o calçado. Porque o calçado, ao meu ver, eu não conheço ninguém que não teve um pai, ou um tio, ou um primo que teve dificuldades por perder o emprego, ou por ter dificuldades de ter que se mudar para a China, e isso causou um aspecto um pouco negativo no calçado. Na nossa área, como a gente vem conseguindo crescer nos últimos 20 anos... Em outros mercados? Em outros mercados, e é um trabalho diferenciado, que ele não tem nenhuma operação à mão, é totalmente automatizado hoje, a empresa é 100% automatizada, não existe mais nenhum processo à mão, não existe controles feitos à mão, é tudo feito automatizado. Isso nos ajuda com as novas gerações. Temos problemas, mas são menores do que eu acredito que os demais tenham. E também vou dar um mérito de novo para a nova geração que está fazendo, porque eles conseguem fazer uma entrevista mais humana. Quando o pessoal vem fazer uma entrevista, já está pré-selecionado, já tem um carinho a mais que a gente faz. Por exemplo, semana passada eu peguei no LinkedIn um colaborador ou um futuro colaborador que veio fazer uma entrevista e recebeu um mimo em casa dizendo: você foi selecionado, venha para a Boxprint. Até tu tomou um susto? Até eu tomei um susto, porque, puxa vida, tá bonito demais isso. Então eu fiz print, mandei para a turma para dar os parabéns. Bacana. Quer dizer, ele não era colaborador e a gente já estava, vamos dizer assim, zelando por acolhendo ele.
Então são coisas novas na vida que estão dando certas, né? Mas como bem sabido por todos, que essa geração que está aí, que está tocando, como tu bem disseste, ela só consegue se tem exemplo. Né? De caráter, de personalidade, de levar as coisas a sério, de acordar cedo e enfrentar, brigar. E isso fica tão claro que eles estão pegando tudo isso que é de bom e transformando para ainda melhor. Agora, uma coisa que eu quero também saber de ti, mas só para... Com toda essa vontade que tu tens de estudar, que tu não deixou, de aprender e tal, provavelmente um dia tu vai querer aprender a jogar beach tennis, né? É minha busca, Jorge. Estou tentando a vida inteira aprender a jogar melhor. Viu? Eu acho que a minha família ela é extremamente competitiva. Então, se tu sentar e desafiar um, os 5 sentam e vão querer se desafiar uma ou outra. É mesmo? Agora a gente está muito na linha do beach tênis, né? A gente sempre teve do tênis, mas é uma cachaça muito boa. A família joga 3, 4 vezes por semana, inclusive eu, né? Adoro jogar o beach. E nunca parei de fazer aula. Não vou parar de fazer aula porque eu quero melhorar cada semana, né? Parar de estudar, acho que nem para o beach tênis eu consigo parar, viu, Jorge? Mas que coisa boa. Marquinhos, que bom poder conversar contigo. Obrigado. Tu sabe que nós temos uma relação de bastante tempo, né? Mas nunca tive a oportunidade de conversar tete a tete assim contigo e saber de tudo isso que tu relataste até então. Por essa forma, eu quero muito te agradecer por vir aqui participar do programa e te peço as tuas considerações finais. Obrigado, Jorge. Eu queria voltar dando os parabéns para a iniciativa da TV local, que eu realmente nunca tinha vindo visitar. Me admirei com a qualidade dos estúdios, me admirei com a qualidade, fui olhar e te seguir melhor sobre as tuas entrevistas, então, pelo conteúdo que tu tem gerado. Especialmente para ti, Jorge, parabéns. São pessoas com essa atitude que nós precisamos. São pessoas, a gente tem um termo, e eu uso ele muito, eu me permiti usar ele contigo, são pessoas que têm TBC, que tiram a bunda da cadeira e que fazem a diferença. É algo chulo de se dizer, ainda mais na televisão, mas o TBC funciona muito bem na minha vida. E tu é um cara que tem TBC. Então, para mim, meu eterno parabéns para ti, pelo que tu tem feito. E sucesso sempre, Jorge. O que precisar, conta com a gente aí sempre. Que coisa boa. Te agradeço demais. Dessa forma, agora, Marquinhos, para aquela câmera central, porque a gente vai se despedir junto. Agradecendo a participação de vocês, eu tenho certeza que esse assunto que nós trouxemos hoje tem exemplos de profissionalismo, exemplos de família, que deve contagiar para quem está chegando no mercado, porque da outra forma não existe como a gente buscar o sucesso. E por essa razão, eu convido a todos para que na próxima semana, às 22 horas, aqui pelo canal 14/6 da NET, pela Vale TV, possamos estar juntos novamente. E desta forma também quero desejar, juntamente com o Marquinhos, uma excelente quarta-feira, um resto de semana ainda mais maravilhoso. Estejamos em paz, estejamos com Deus. E Marquinhos, meu muito obrigado. Jorge, obrigadão a ti. Obrigadão. Tudo de bom.